Vamos aprender da palavra? Presbítero René, passo para ti e você continua. Que Deus te use tremendamente. Tá joia? Um abraço. Amém, pastor. Bom dia, irmãos. Espero que todo mundo esteja bem nessa manhã. Deixa eu só arrumar a transmissão aqui. É muito bom estar aqui de volta para conversar um pouquinho com todo mundo e a gente aprender um pouco juntos com a palavra. E hoje nós voltamos, nós seguimos com nossa sequência de lições sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E hoje a gente tem uma aula 2 em 1. A gente vai ter uma aula sobre 2 dos gomos desse fruto, sobre longanimidade e benignidade. Eu espero que os irmãos sejam longânimos comigo hoje, durante a aula, e que a gente possa aprender um pouquinho mais juntos, tá joia? Como de praxe, o que a gente costuma fazer? Vamos dar uma olhada no nosso itinerário para hoje, para todo mundo conseguir se localizar conforme a gente for andando no assunto, tá? A ideia é que a gente vai começar com um lembretezinho, algo que todo mundo já vem falando um pouquinho a cada aula, mas eu gostaria de reforçar novamente com os irmãos, e para quem está vendo pela primeira vez uma aula da série também conseguir se localizar. E a gente vai, na sequência, falar sobre a longanimidade. A gente vai explicar um pouquinho melhor o que ela é. Depois a gente vai, como a gente vem seguindo, a gente vai tentar identificar em Deus essa longanimidade que o fruto do Espírito vai produzir em nós. E depois a gente vai falar sobre a benignidade, e vai ser a mesma estrutura. A gente vai olhar uma definição dela, e aí eu vou trazer alguns episódios em que Cristo demonstrou bastante benignidade, para a gente poder entender do que a gente está falando. E, por fim, eu queria conversar com os irmãos um pouquinho sobre para que serve, por que Paulo gastou pena, gastou tinta e gastou pedaço de pergaminho para separar essas duas das outras. Por que é importante a gente entender elas e qual que é o papel delas na vida do cristão. Então, para que a gente tem essas unidades aí? A benignidade e a longanimidade. Tá joia? Como sempre, se os irmãos tiverem alguma dúvida, algum comentário, eu vou tentar acompanhar o máximo que eu puder aqui os comentários que vocês forem colocando no Facebook. E, com isso, acredito que a gente pode começar. A gente vai manter como uma leitura básica para a gente o texto de Gálatas, que fala do fruto do Espírito. Então, se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir lá em Gálatas 5. A gente vai ler do 16 ao 23. Eu vou ler por aqui, mas fiquem à vontade para pegar a Bíblia, acompanhar aí, tá joia? Vou dar um instantinho. Gálatas 5, do 16 ao 23. E vamos lá. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Tá joia? Esse é o nosso texto base. E eu queria orar com os irmãos antes da gente seguir aqui, depois que a gente leu. Pai, a gente se coloca diante do Senhor agora, Pai, para te pedir que o Senhor, através da tua palavra, Senhor, fale aos nossos corações, que o Senhor exponha, Senhor, para nós o que está de acordo com o que o Senhor quer de nós e o que não está. Que, diante da tua palavra, fique claro, Pai, os pontos que nós precisamos mudar, as coisas que nós precisamos trabalhar,
e no que nós precisamos depender mais do Senhor. Eu te peço que apesar de mim, Senhor, hoje, que a sua palavra seja exposta aqui e que o seu Espírito Santo faça a sua obra. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos lá, queridos. Vamos começar com um lembrete, como eu tinha falado. Então, qual que é a ideia? Qual que eu quero lembrar? Muitas vezes a gente fica naquela os frutos ou o fruto do Espírito. Então, eu queria, de novo, reforçar com vocês que o que a gente tem ali na palavra é o fruto do Espírito. Então, isso quer dizer o quê? Não quer dizer que a gente está diante de uma banca de frutas, que a gente vai escolher qual daqueles frutos ali a gente vai querer, vamos fazer, a gente vai querer consumir, a gente vai querer comer, a gente vai querer que faça parte da nossa vida, e quais a gente vai deixar de lado. A gente não tem uma opção de, não, me dá aqui longanimidade, mas eu não quero bondade não, tá? O que Paulo está falando ali é que o Espírito produz um fruto, e esse fruto se mostra nas diferentes virtudes que a gente encontra listadas ali, como se fossem gominhos desse mesmo fruto. Então, se o Espírito Santo estiver trabalhando dentro da gente vai ver todos esses frutos sendo produzidos, e não um pouquinho de cada, ou só alguns desses frutos. Então, a gente tem que sempre nos policiarmos também para entendermos se a gente está, de alguma forma, tentando escolher escolher isso como se fosse frutos, porque na verdade é um só, e a gente tem que ser capaz de identificar no nosso caráter todos esses gominhos crescendo, para que cada vez mais a gente seja parecido com Cristo. Certo? Só um segundinho, irmãos. Perdão, irmãos. Criança em casa, vocês sabem como é que é, né? Lembrete dado. O que vem na sequência? Então, lembre-se que a gente está diante de um fruto só e não diante de uma banca de frutas. A gente não vai escolher. A gente vai identificar todos esses aspectos, todas essas virtudes crescendo na nossa vida. O primeiro, dos dois de hoje que a gente vai falar, é a longanimidade. E eu gostaria de começar falando dela da seguinte maneira. Quando a gente olha, hoje em dia, o jeito que a gente troca informações e mensagens com as pessoas, a gente nem repara o quão fácil hoje é a gente mandar um recado para alguém, mandar uma nota para alguém, lembrar alguém de alguma coisa. Mas na época de Paulo, quando ele precisava dar um lembrete, vamos falar assim, ou conversar com uma igreja, isso dava muito trabalho. Eu vi em alguns lugares que se a gente fosse colocar em valores de hoje, escrever uma carta como essas que Paulo mandava para as igrejas, custaria perto do preço de um carro popular. Entre pergaminho, tinta, pena, e você tinha que mandar essa carta através de alguém que ia levar pessoalmente, e essa pessoa muitas vezes tinha que ter uma escolta, era um processo caro e extremamente trabalhoso. Então, isso faz com que cada palavrinha que Paulo usa nessas cartas, ele teve que pensar muito bem para que ele conseguisse fazer caber vamos falar assim, no orçamento que ele tinha, no papiro que ele tinha, para que ele pudesse tirar o máximo de valor disso. Então, e Paulo faz um uso de duas palavrinhas gregas nesse trecho que eu acho que é muito interessante a gente dar uma olhada, porque ajuda bastante a gente entender essa ideia de longanimidade. Tá? A primeira palavrinha, essa palavrinha de cima que vocês estão vendo aí, que seria algo como se a gente pronunciasse macrotúmia, que a gente hoje pode traduzir de uma maneira mais simples até do que longanimidade, como paciência. Mas o que vem além aí? Vem como a capacidade de enfrentar problemas sem perder a cabeça ou partir para o ataque à torta e à direita. Tá? E essa palavrinha, o finalzinho dela, se vocês separarem, ele é bem parecido com outra palavra que Paulo usou um pouco antes. A gente não estudou a ira como obra da carne separada, a gente estudou ela como inimizade, dentro de um pacote. Se não me engano, foi o Fernando que deu aula disso. Mas ali, quando a gente fala de ira, a palavrinha que é usada ali é a tumoi, ou tumus, que tem
a mesma raiz do que a gente vê ali no macrotúmia. E o que é interessante ali, tá? Essa palavra tumus, a gente pode entender ela como alguém que se irrita muito fácil, que é muito rápido em irar-se. Aquele irar-se que a gente lê no texto, ele pode ser entendido dessa forma também, tá? É alguém que não só se ira, mas alguém que você encosta nele e ele já tá bufando, vermelho, indo para cima de você, louco. Então, esse sentido do irar-se ali é alguém que que tem um pavio muito curto, alguém iracundo, que se irrita por qualquer coisa e reage imediatamente. Enquanto, quando a gente olha para a macrotúmia, a palavra macro significa grande, longo. Então, por isso que a tradução mais tradicional, até que a gente tem na Bíblia, vem de longanimidade, que é quando a gente é capaz de manter o ânimo por um longo período de tempo, mesmo diante de uma oposição, mesmo diante de uma afronta, diante de uma resistência. Tá? E então, a imagem que eu gostaria que os irmãos levassem desse pedaço aqui, da definição de longanimidade, é essa imagem aqui. É como se quando Paulo estivesse falando de alguém irado ali em cima, ele estivesse falando de alguém que tem um pavio curto. Você pisa no pé dele e ele reage na mesma hora. E veja, o que a gente está assumindo aqui é que a pessoa pode até ter o direito de irar-se, ela pode estar diante de uma injustiça, pode estar sofrendo uma injustiça, mas ela reage de maneira imediata, direta, sem refrear, sem reter, sem esperar. Tá? Enquanto que o Paulo coloca na longanimidade, na macrotímia, é alguém com um pavio bem longo, como vocês podem ver na imagenzinha aí de cima. E é assim que a gente entende. E de novo, ser paciente, ser longânimo, não quer dizer ser passivo ou permissivo, tá? Uma hora esse pavio vai acabar, e a pessoa vai agir. A questão é, muitas vezes a gente se acha no direito de executar a justiça, de cobrar a justiça de uma maneira muito rápida, de retribuir ela de maneira imediata. E quando a gente olha para Deus e para o caráter dele, não é assim que ele age. Então, a longanimidade, ela, como a gente vai ver nas próximas partes, ela é parte do caráter que a gente consegue enxergar em Deus. E Deus não age de maneira, não retribui de maneira simplesmente imediata. Ele tem o tempo dele. Ele, principalmente, é paciente com a gente, é longânimo com a gente. Tá? Então, é essa imagem que Paulo está criando, tá trabalhando para criar ali na longanimidade. É como se ele estivesse contrastando uma obra da carne, que é ter o pavio curto, com uma virtude, que é parte do fruto do Espírito, de ter um pavio bem longo. Tá joia? Então, seguindo a nossa sequência, eu vou tentar agora, vamos olhar para algumas passagens em que a gente vê que realmente Deus é longânimo, tá? Para a gente entender como é esse modelo de longanimidade que a gente precisa seguir. Então, eu separei um texto mais direto e uma historinha, que eu acho que é bem emblemática sobre a longanimidade de Deus. Tá? O primeiro trecho, ele está lá em Romanos 22 e 23, eu vou ler aqui na versão NVT, que eu acho que ela é mais prática para a gente poder tirar do texto sem muito português um pouco mais complicado. É uma versão que eu gosto bastante. Então, eu vou ler aqui, Romanos 9, 22 a 23 para a gente. Da mesma forma, Deus tem o direito de mostrar sua ira e seu poder, suportando com muita paciência aqueles que são objetos de sua ira, preparados para a destruição. Ele age desse modo para que as riquezas da sua glória brilhem com esplendor ainda maior sobre aqueles dos quais ele tem misericórdia, aqueles que ele preparou previamente para a glória. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que Paulo explicando que Deus suporta aqueles rebeldes que insistem em se manter em pecado e em rebeldia diante de Deus. Ele suporta esses com paciência. E que Deus, apesar de ele tem o direito de mostrar a sua ira e o seu poder sobre sobre essa parte da criação dele mesmo. E
mas ele suporta, ele segura. Por quê? Para que o nome dele seja ainda mais engrandecido na vida através da misericórdia que ele está demonstrando para aqueles que ele vai salvar. Então a gente pode ver que essa longanimidade está presente como parte do caráter de Deus. E se você tiver curiosidade, tem um sermão bem famoso do Jonathan Edwards, um famoso pregador americano, acho que do século passado, que chama Pecadores nas mãos de um Deus irado. Se você quer ter uma dimensão do o quanto Deus está sendo longânimo com a gente por refrear o direito dele de exercer a justiça, procura depois no YouTube esse sermão. Eu diria que é bastante impactante, tá? E a gente consegue ter uma dimensão de o quanto Deus é longânimo com a gente a cada dia, fazendo a gente acordar de manhã, mandando o sol de volta pra gente, sustentando o mundo e a criação a cada instante. Tá? E o próximo, eu acho que é uma historinha que todo mundo conhece, que está lá em Jonas. Então, se a gente pegar Jonas, vou voltar para a EBD infantil aqui. Deus chama Jonas, manda que ele vá para Nínive. E ele fala, não quero ir não. E ele tenta fugir. Ele pega um barco, vai na direção oposta e tem a tempestade. Ele revela que ele está tentando fugir, o pessoal joga ele no mar, ele fala para jogar ele no mar, joga ele no mar, a tempestade cessa e vai lá um peixe e engole o Jonas. E depois disso, o peixe vai lá, cospe ele na praia e ele vai para Nínive. E ele vai falar para Nínive o que Deus queria que ele falasse. E a mensagem dele para Nínive foi, arrependam-se, senão Deus vai destruir vocês. E mesmo contrariado, vamos dizer assim, falando para os ninivitas, Deus age e o pessoal de Nínive se arrepende dos seus caminhos, a ponto de Deus decidir que não ia mais destruir a cidade. E nesse momento, a gente chega no capítulo 4 de Jonas, que está aí. E a gente vai ler do 1 ao 11. É um trechinho um pouquinho maior, mas acho que é bem legal. Então, o que acabou de acontecer? Os ninivitas se arrependeram. Deus decidiu que não ia mais destruir a cidade. E aí, a gente começa no capítulo 4, versículos de 1 a 11 de Jonas. Eu vou ler aqui e vocês podem acompanhar. Isso tudo deixou Jonas aborrecido. O quê? O fato de Deus não ter destruído Nínive. Ele queria que... eles eram inimigos do povo judeu. Então, Jonas não queria muito o bem deles, vamos dizer assim. Então, o fato de Deus não ter destruído a cidade deixou Jonas aborrecido e irado. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás prontos a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora, tira minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. E o Senhor respondeu: você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar, a leste de Nínive, e construiu um abrigo, para sentar-se à sua sombra, enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta, que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas, e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta, e ela comeu o talo da planta, que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste, quente, soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça, até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim, é melhor morrer do que viver desse modo, disse Jonas. Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: sim, eu acho. Eu acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa cresceu e depressa murchou. Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado. Sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade?
Então, eu acho que esse é provavelmente um dos momentos mais emblemáticos aqui sobre paciência e sobre longanimidade que a gente pode encontrar na palavra. E a gente vê que, mesmo depois da cidade ter sido convertida, Jonas ainda não tinha entendido o que era essa virtude de Deus. E não estava muito feliz com isso, de certa forma. Então, a gente vê que Deus, além de ter se revelado e agido na vida da cidade, Deus estava trabalhando na vida do próprio Jonas, para mostrar para ele que ele era paciente e que ele tem um momento certo de executar a justiça dele. Então, eu acho que isso mostra um pouco de como a gente deve também pensar diante das situações em que deixam a gente irritado. Tá? E a gente vai falar um pouquinho mais disso lá na frente, tá joia? Então, longanimidade, a gente pode entender de maneira bem simples e direta como paciência, como ter um ânimo longo, como não ser rápido ou às vezes precipitado em cobrar e executar a justiça. E a gente encontra isso também como um dos caracteres, uma das virtudes do caráter de Deus. E é esse tipo de virtude que o Espírito Santo vai produzir na gente, tá? Então, na sequência aqui, a gente tem a benignidade, outro nidade que a gente vai falar hoje. Então, Paulo aqui usa outra palavrinha que é crestotes, e talvez uma expressão mais fácil para a gente entender hoje. Essa palavrinha ela é usada algumas vezes, mas ela traz muitas ideias ao mesmo tempo. Tá? Ela tem algo a ver com a bondade que o Fernando falou, tem algo a ver com misericórdia, tem um pouco daquela alegria que eu falei também. Ela é meio que uma amálgama, assim, então é meio, às vezes, até complicado definir isso de uma maneira definitiva. Mas eu vou tentar um pouquinho aqui. A gente pode entender primeiro ela como uma amabilidade. É alguém que é amável no trato. Tá? É a virtude de uma pessoa, que uma pessoa tem, de fazer com que os outros se sintam à vontade na sua presença. Ela tem a ver com gentileza, com cordialidade, com hospitalidade, até com uma pitadinha de compaixão. Então, sabe aquela pessoa que você tá andando na rua, assim, ela vai passar por você, às vezes tá meio de cara fechada, ela vai lá e abre um sorrisão e te fala bom dia. Sabe aquela pessoa que quando vê que você tá meio para baixo, senta do seu lado, e sem segundas intenções, tenta entender o que está acontecendo, tenta te ajudar, tenta compreender, ela consegue um pouco se colocar no seu lugar e tentar entender o que você está passando para te ajudar. Mesmo quando muitas vezes a gente não tá muito com cara de bom, uma cara para amigos. E essa pessoa ela é extremamente gentil, cordial, a ponto de que ela te desmonta. Você sempre vai querer ficar perto de uma pessoa que é benigna, porque ela é como se ela transpirasse esse cuidado, essa amabilidade, esse carinho. Então, para a gente falar um pouco da amabilidade, eu queria começar com o oposto dela, com uma colocação que eu acho que é bem o oposto dela na Bíblia, para a gente conseguir disso trazer um pouco mais claro para a gente o que a gente quer dizer com essa benignidade, tá? E eu vou falar um pouquinho da história de Lameque, o marido da Ada e da Zilá. Lá em Gênesis 4, 23 e 24, a gente tem um trechinho que falava de Lameque. E Lameque falava assim, ó. O trecho de Gênesis fala assim, Gênesis 4, 23 e 24. Eu vou ler aqui, fiquem tranquilos. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam a minha voz, escutem o que eu vou dizer. Mulheres de Lameque. Matei um homem que me atacou, um rapaz que me feriu. Se aquele que matar Caim será castigado 7 vezes, quem me matar será castigado 77 vezes. Então, o que tem nesse trechinho lá de Gênesis, Lameque falando? Veja, Lameque não era um cara muito amigável de se tratar. Assim. Ele retribuía, independente se era no momento ou depois, então, separando um pouquinho daquela longanimidade que a gente falou agora há pouco, o Lameque retribuía algo com muito mais intensidade do que ele tinha recebido.
Então, ele definitivamente não era uma pessoa benigna. Porque se você encostasse o dedo nele, ele ia te devolver um tapa na cara. Se você, sei lá, machucasse ele, ele ia te matar. Ele devolvia com muito mais intensidade o mal que ele tinha sofrido. E diante desse tipo de coisa, muitas vezes a gente toma uma atitude que é de... eu não vou agir igual a Lameque, eu não vou retribuir com excesso, mas a gente age com uma outra revistinha sobre esse mesmo tema, ela chama isso de uma indiferença pacífica. A gente se limita a retribuir na mesma moeda, de certa forma. Então, se você passa por alguém da igreja e aquela pessoa está viajando na maionese, está pensando no mundo e não olha na sua cara, e você toma isso como uma ofensa, você começa a pensar assim, ela não me cumprimenta, eu também não vou cumprimentar ela. E você devolve na mesma moeda, de certa forma. Você não está, de certa forma, agredindo de volta. Oh, você não está conversando comigo, você não está me dando bom dia, você não está sendo grosso com ela, mas está sendo indiferente. Está sendo pacífico, mas está sendo indiferente. E a benignidade não é isso. Se esse for o nosso padrão, a gente está aquém dessa benignidade que está demonstrada aqui nas escrituras, tá? Porque o que a gente espera é que a gente consiga, sendo benigno, tratar o outro com cuidado e amabilidade. Com o mesmo cuidado, com a mesma amabilidade, com a mesma benignidade que Deus trata a gente. Então, para pensar. Você acorda de manhã e todo dia agradece a Deus porque você acordou mais um dia, porque o sol nasceu? Talvez não, certo? E mesmo assim, o sol não nasceu. Você não acordou de manhã. Então, Deus, diante disso, diante da sua cara fechada e às vezes mau humor de manhã cedo, ele continua mandando o sol dele, continua fazendo você acordar de manhã. E ele está agindo com você com benignidade. E esse é o padrão que a gente tem que ter de benignidade. E se a gente parar para pensar, lá em Efésios mesmo a gente fala que Deus é tão rico em misericórdia, que ele nos amou tanto, que embora nós estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. E é pela graça que a gente é salvo. Então, diante disso, a gente enxerga o seguinte: enquanto a gente retribui com a nossa vida, muitas vezes, com pecado, com descaso diante de Deus, Deus paga, de certa forma, mesmo antes que a gente fosse convertido, esse descaso com o Filho dele. Então, Deus não retribui mal com mal. Deus retribui mal com um bem infinitamente maior. E esse é o padrão da benignidade de Deus. Tá? E a gente vai falar um pouquinho mais disso na sequência. Então, a gente falou um pouco da longanimidade no pai, vamos dizer assim. Eu queria trazer um pouco da benignidade no filho. Tá? E então, eu trouxe vários trechinhos aqui dos evangelhos que mostram que essa benignidade era parte presente no caráter de Cristo. E ele dá muito um padrão para a gente seguir, quando a gente vai falar sobre o que é ser benigno, tá? Eu trouxe alguns exemplos de Marcos, depois tem um último ali de Lucas, tá? Então, vocês já repararam como no ministério de Jesus, quando ele estava andando por aí, era a gente tentando encostar nele, era a gente tentando aparecer e falar com ele, gente que desmontava telhado e derrubava, e descia pessoas na frente de Cristo. Então, o pessoal queria ficar perto dele. Ele tinha esse traço, tá? De atrair pessoas. Era um imã de gente. E em muitos casos, enquanto Cristo estava seguindo no seu ministério, ele foi interrompido. Ele foi, de certa forma, se a gente colocar um pouco na nossa lente, até atrapalhado, tá? Então, o primeiro desses episódios acontece lá em Marcos 5, quando Cristo está se deslocando e tem uma mulher que tinha uma hemorragia há muito tempo. E ela não conseguia chegar perto e falar com Cristo. E daí o que acontece? Ela encosta nas vestes dele. Tem a imagem disso ali no cantinho, à direita, à esquerda na foto de baixo. E ela encosta nos vestes de Jesus, e Jesus para tudo e fala: opa, alguém encostou em mim. E os discípulos ainda falam: Jesus, olha em volta, olha o tanto de gente que tem aqui, tá todo mundo encostando em você. Você percebe essa um pouco da falta de tato ali. E Jesus fala: não, alguém encostou em mim. E ele vai atrás.
E ele vai, conversa com a mulher, trata ela de uma maneira cordial, amistosa, fala que ela estava perdoada para ela seguir a vida dela, agora de maneira restaurada, vamos dizer assim. E enquanto todo mundo estava olhando para isso como se tivessem atrapalhado, entendeu? Outro momento, quando Jesus fala para deixarem as crianças virem até ele. Os discípulos estavam lá, não, deixa essa molecada para lá, Jesus está falando, agora não, isso aqui não é importante, ele está falando, algo do tipo assim. E Jesus fala, não, deixa a molecada vir. Ele tratou as crianças ali com uma benignidade, com uma amabilidade, que tem que ser o nosso padrão. E um outro exemplo também é da cura do cego Bartimeu, quando ele está no caminho para Jericó. E daí o cego começa a berrar na estrada. Ô, Jesus, eu tô aqui, fala comigo. E é como se você tivesse no seu caminho e alguém começasse a gritar com você pedindo sua ajuda e tudo mais. E Jesus vai lá e trata ele bem, conversa com ele, cura ele e manda ele seguir. Então a gente vê que diversas vezes no ministério de Jesus ele foi interrompido e ele nunca deixou de ser cordial, deixou de ser amoroso com nenhuma dessas pessoas. Enquanto a gente muitas vezes está no meio de alguma coisa, alguém pergunta alguma coisa pra gente, a gente já começa a respirar fundo, começa às vezes a ser um pouco mais ríspido, e então a gente tem que olhar para Cristo e ver que esse é o padrão da benignidade que a gente tem que seguir. E por último, eu acho que é um exemplo aqui de como como Cristo não trabalhava com aquela retribuição lá de Lameque, mesmo quando tinha gente perto dele que trabalhava. Teve um episódio que está narrado lá em Lucas 5, que Jesus manda os discípulos entrar numa aldeia samaritana para buscar abrigo para eles. E o pessoal da aldeia não dá o abrigo. E os discípulos chegam enfesados e perguntam para Jesus assim, você quer que a gente manda descer fogo em cima dessa aldeia aí? Eu fico imaginando os discípulos, né? Eles tinham acabado de ver Jesus fazendo coisas maravilhosas. Jesus um pouco antes tinha falado para eles que eles seriam capazes de fazer coisas maravilhosas no nome dele. E daí meio que o poder subiu a cabeça, sabe? A gente pode mandar fogo aqui? E Jesus fala, não. Não é assim. Não é assim que a gente vai fazer. A gente veio aqui para salvar, não para destruir eles. Então, a gente pode enxergar isso em Cristo. E por fim, eu acho que a gente pode resumir isso quando Cristo fala lá em Mateus 11, 28 a 30, que ele diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde, de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, não dá vontade de ficar perto de uma pessoa assim? Isso é parte da expressão da benignidade de Cristo. Então, ficar perto dele é leve, é agradável. E esse é o padrão da benignidade que Cristo dá e que o Espírito Santo está trabalhando para produzir na gente. Tá? Então, resumão. Longanimidade. A gente pode entender como paciência, como a capacidade de demorar para se irar ou de demorar para cobrar e executar a justiça. Mesmo quando a gente está certo. A gente vê isso em Deus e ele dá o padrão para a gente. Tá? Benignidade. Benignidade é essa amabilidade que a gente tem que ter no trato com as pessoas, a ponto de fazer elas quererem ficar perto da gente. Tá? Então tem a ver com ser cordial, com ser educado, com ser hospitaleiro, e tem a ver com, de certa forma, não reagir com aquela indiferença pacífica, mas retribuir mesmo uma indiferença com bondade, com cordialidade, com bondade. Tá joia? E agora, eu queria, partindo já mais para o final, que a gente entendesse para quê essas nidades aí, a longanimidade, a benignidade. Como eu falei lá no começo, custava, cada palavrinha que estava escrita nessas cartas
tinha bastante valor. Por que Paulo gastou pena para separar essas duas das outras? E por que isso é tão importante para a nossa vida comunitária, principalmente? O primeiro ponto é que exatamente isso. Essas duas virtudes, elas são fundamentais para a gente ter uma boa convivência e comunhão com os nossos próximos. Deixa eu puxar as minhas notas aqui. Você consegue imaginar um pouquinho como que seria o convívio com o outro quando ele tem paciência e benignidade com você? Eu acho que a gente consegue conviver de uma maneira muito mais pacífica do que geralmente a gente convive. Tá? E eu tenho uma experiência pessoal essa semana, né? A gente sempre fala que quando a gente vai preparar a aula, a gente é o primeiro que aprende a lição, né? Aconteceu algo aqui essa semana, o Pedro fez alguma coisa e eu agi de uma maneira bem direta e bem rápida, assim. Vamos falar na minha justiça, mas de uma maneira muito rápida, sem respirar fundo, sem pensar e tudo mais. E depois que passou a situação, eu sentei para voltar a trabalhar e o seguinte ponto veio à minha mente. Como se eu estivesse escutando assim. Você já pensou, como se eu estivesse escutando Deus me dando cutucão. Você já pensou como é que seria se eu agisse desse jeito com você? E eu já vinha preparando um pouco a aula, então eu acho que eu tomei a primeira lição da aula, né? Eu fui o primeiro a tomar o puxão de orelha, de certa forma. E depois eu voltei, conversei com o Pedro, me desculpei. Mas reparem como muitas vezes a gente pensa que que essas virtudes a gente tem que tratar principalmente os de fora e não os de casa. E isso é uma tremenda armadilha, porque lógico que a gente tem que tratar os de fora também, mas a gente não pode achar que porque a gente tem um convívio em casa, porque é meu filho, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, que eles têm que me aceitar ou que eu posso agir de qualquer jeito. Muito pelo contrário. São essas pessoas de casa com quem a gente vai conviver a nossa vida praticamente inteira. Então é uma baita de uma mentira que a gente às vezes conta pra gente mesmo de que a gente pode tratar os de casa de qualquer jeito, porque eles são os de casa, porque são nossos parentes. Então a gente tem que tratar eles com ainda mais cuidado, com ainda mais amabilidade. Primeiro a gente dá o testemunho dentro de casa, mas também porque são eles que a gente vive o dia a dia. A não ser que a gente queira viver no inferno, em casa, a gente tem que se preocupar com isso e tem que agir dessa forma. Tá joia? Então, acho que essa é o primeiro ponto, acho que porque Paulo reforça tanto esses dois, porque eles são super importantes para o nosso convívio, e como igreja, como família e como cristãos do mundo. O segundo ponto é porque essas duas unidades aí, essas duas virtudes, elas são evidências públicas da nossa conversão. E elas devem fazer com que as outras pessoas vejam Cristo em nós através disso. Então, se você pegar uma pessoa que é do mundo, você não vai esperar que ela refreie a justiça dela ou espere o momento adequado para executar essa justiça e cobrar ela. Você vai esperar alguém que devolve na mesma moeda, na mesma hora. Você vai esperar aquela antipatia, aquela indiferença pacífica. Não me cumprimenta, eu não vou cumprimentar também. Mas não é isso. A gente tem essas duas virtudes para que a gente demonstre lá fora no mundo que a gente é diferente. As pessoas têm que olhar para a gente e falar: caramba, essa pessoa aí tem alguma coisa. Ela não é normal, não. Olha o jeito que ela trata os outros. Olha como é que alguém pisa no pé dela e ela não explode para cima da pessoa. Olha como eu tô aqui passando carrancudo e ela vem com um sorriso e me dá bom dia. Eu ignoro e ela ainda assim me trata bem. E isso começa a gerar algum incômodo nas pessoas, porque isso não é o padrão do mundo, não é o padrão não cristão. Então, através dessas duas unidades aí, a gente dá evidência da nossa conversão, e mais do que isso, o principal, a gente aponta para Cristo. Então, toda vez que a gente recebe uma dádiva de Deus, a gente não merece isso. Nem essa paciência, nem essa amabilidade que Deus tem conosco.
E ele nos deu porque ele transborda disso. Essas virtudes transbordam no caráter de Deus. O que a gente faz quando a gente ganha alguma coisa? Vocês já repararam como é que a gente agradece? A gente agradece dizendo obrigado. A gente agradece dizendo que agora a gente tem uma obrigação de retribuir aquilo que a pessoa fez pela gente. Mas me diz aí, como é que a gente vai retribuir essa paciência e essa amabilidade de Deus conosco? Quem consegue retribuir de alguma forma o que Deus faz pela gente? Não dá, né? Então, o que a gente tem que fazer nesse caso é do mesmo jeito que Deus transborda dessa amabilidade, dessa paciência com a gente, que a gente transborde dessa amabilidade, dessa paciência com os outros. Para que os outros vejam isso e que o nome de Deus seja glorificado através da gente. Porque essa amabilidade, essa paciência que a gente vai estar tratando os outros não estão vindo da gente também. Como a gente está vendo desde o começo, isso é fruto do Espírito, que ele produz na gente. Então, não é simplesmente não é o nosso mérito ou o nosso esforço, isso é fruto do Espírito. Deus age na gente, transborda na gente, e a gente passa a transbordar também. É assim que Deus funciona. Quanto mais você tira de alguma coisa, mais aquilo nasce, mais aquilo transborda. E, por fim, eu queria deixar um lembrete aqui para os irmãos. Como é que a gente vai fazer esse fruto crescer? Tá? E aí, tem duas passagens que eu queria ler e a gente vai arrematar. Tá? A primeira passagem está no próprio texto de Gálatas, a gente leu ela no comecinho. Tá? São os 2 primeiros versículos que a gente leu. Que Paulo diz assim: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele, na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo inteiro, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Então, o que Paulo está falando para a gente aqui? Como é que a gente deixa esse fruto crescer? Se a gente for guiado pelo Espírito. Tá? E como é que a gente deixa... nós nos deixamos cada vez mais sermos guiados pelo Espírito. Tem um trechinho de 1 Pedro, que eu acho que mostra isso de uma maneira bem clara. Para algo crescer, aquilo precisa se alimentar, certo? Do que a gente precisa se alimentar para fazer o fruto crescer e deixar o Espírito guiar a nossa vida? Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, de 1 a 3, a gente tem o seguinte: portanto, livrem-se de toda a maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Conseguem perceber a mesma lógica do texto de Paulo? A gente não chama isso aqui necessariamente de obras da carne, mas é disso que ele está falando, que está sendo falado lá em 1 Pedro. E depois a gente tem o seguinte: como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem a plena salvação que agora provaram da bondade do Senhor. Então, olha a bondade do Senhor ali, olha a benignidade do Senhor. E como é que isso vem? Olha que a gente experimenta do puro leite espiritual. O que isso quer dizer? Isso quer dizer a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Quanto do nosso tempo a gente passa exposto à palavra, quanto do nosso tempo a gente passa exposto simplesmente à ação de Deus e do Espírito Santo em oração. É dessa maneira que a gente vai dar cada vez mais liberdade para o Espírito agir e guiar a nossa vida. E também para que a gente possa identificar no nosso caráter, na nossa conduta, o que não está de acordo. A palavra funciona como luz, ela traz luz para os pontos que não estão legais no nosso procedimento, no nosso dia a dia, no nosso caráter. E com isso, diante disso, a gente consegue identificar isso e deixar o Espírito agir e fazer com que a gente haja de uma maneira equivalente. E só assim que a gente vai conseguir chegar mais perto desse padrão super alto que a gente tem de benignidade e de longanimidade, de amabilidade e de paciência que Deus e Cristo colocam pra gente na palavra. Tá joia? Então, a minha oração aqui é que
o Espírito Santo continue produzindo do seu fruto em nós a cada dia. E que a gente trabalhe para dar liberdade para Ele produzir isso no nosso dia a dia, e que isso se reflita em uma igreja que é mais longânima e mais paciente, mais longânima, mais paciente, mais amável e mais benigna, tá joia? E que isso glorifique o nome de Deus no final. Amém, irmãos? É isso que a gente tinha para hoje. Deixa eu trazer o pastor de volta aqui, só um segundo. Pastor? Joia, Renê. A gente não pode a gente não pode se esquecer que o objetivo é que a gente seja parecido com Jesus, né? E a gente conversou um pouquinho disso no domingo à noite, que a igreja ela é chamada a ser imitadora de Deus, né? E nós temos essas essências, essas qualidades, essas obrigações na nossa caminhada, né? De andar em amor, de andar na luz, de andar na bondade, na misericórdia, na paz, na alegria, né? Essa é a essência de cada um de nós. E isso a gente não pode se esquecer jamais. Eu estava ouvindo você dando a aula e eu estava refletindo um pouquinho, né? Que vai chegar um dia que Deus vai pedir conta de todos os nossos atos. E a gente não leva muito a sério isso, né? A gente leva as coisas com a barriga e vai empurrando com a barriga. E a gente precisa tomar cuidado com isso, irmãos. Porque um dia nós vamos prestar conta de tudo aquilo que a gente tem feito, de tudo aquilo que nós temos praticado, como nós temos vivido, né? Como tem sido a nossa conduta, tudo isso. Que Deus nos ajude a sermos parecidos com Ele. Que Ele nos ajude a vivermos essa intensidade dos frutos, ou do fruto, né, melhor dizendo, do Espírito na nossa caminhada. Obrigadão, viu, Renê? Muito boa aula. Obrigadão.